Pessoal, então estamos de volta e agora nós vamos continuar com a aula do banquete, né? Então nós tivemos agora para a semana passada a primeira aula, ou as primeiras aulas, né? Que diziam respeito aí a uma preparação das considerações iniciais referentes, pertinentes ao livro. Agora eu quero entrar um pouquinho na questão dos personagens. Vejam, eu não vou começar diretamente pelo livro, tá? Eu vou começar num primeiro momento por um outro livro, porque eles têm ligação. Eu falei para vocês na primeira sessão, só recapitulando, que existia toda uma rede, toda uma trama de construções teóricas e de observações nos diálogos platônicos. Eu comentei com vocês como é que funcionava a linguagem, falei para vocês que a linguagem dialógica era permissiva, que ela te permitia colocar, investir de valor narrativo às discussões teóricas. Eu falei para vocês que o pensamento platônico tinha uma série de nuances, então que iam se mostrando um pouquinho mais à medida que o Platão ia envelhecendo. Falei um pouquinho sobre a origem do pensamento platônico lá em Sócrates, né, e como ele reproduziu o pensamento do mentor. Falei um pouco sobre como Platão vai ganhando autenticidade como filósofo. E falei para vocês também como a história de Atenas começa a influenciar o processo de produção da filosofia. Comentei um pouquinho sobre a vida política, sobre as facções da democracia ateniense, falei um pouco sobre a história pregressa da política ateniense, falei um pouquinho sobre uma guerra e outra ali. Eu vou retomar isso depois, tá? Aquilo ali foi só para dar o contexto. E aí eu contei para vocês que agora eles estavam, né, na hora da organização do banquete, saindo de uma celebração a Dionísio, e essa celebração envolvia para eles todo um processo de competição em que o Agatão teria saído vitorioso, né? Ele teria vencido uma competição de retórica, e essa competição teria feito então com que o Agatão levasse seus amigos para celebrarem na casa dele. E aí a ligação com o fundamento político, já que o grupo de Agatão era o mesmo grupo de Sócrates, que era o mesmo grupo de Alcibíades, e assim por diante, tá? E aí eu fiz aqui o elenco de personagens, eu parei nessa tela aqui para vocês. Eu fiz o elenco dos personagens, né, na última vez que nós conversamos. E aí tem alguns personagens, esses personagens todos aqui são são 6 convidados, né, que me interessam em especial, e o Alcibíades, que não foi convidado, tá? Eu vou falar um pouquinho desses personagens e vou entrar no argumento, né? Veja, cada um deles representa, como em todos os diálogos platônicos, um papel social. Tá? Cada um deles tem uma profissão, tem um papel, tem um jogo de atitudes, um jogo de inclinações pessoais. E esse jogo de inclinações pessoais, de atitudes, eles estão projetados no diálogo. Então, quando Platão põe, por exemplo, Fedro, ele quer falar sobre alguém que teve criação nobre, que teve criação elevada, que teve uma educação muito boa, né? Quando ele põe Erixímaco, ele quer a opinião do médico sobre o assunto. Quando ele põe Agatão, ele quer a opinião do retórico, e assim por diante. Tá? Lógico que a opinião com a qual ele mais vai se afinar vai ser sempre a opinião do filósofo. Ok? Então, só retomando aqui. Quem era Fedro? Fedro era ele tinha tido uma criação nobre. Fedro era de uma família abastada, era de uma família importante de Atenas, tinha tido uma educação completa, né? Era um sujeito talentoso em muitas áreas, então ele conhecia poética, conhecia medicina, podia discutir retórica muito bem, estudava filosofia. Ele era um erudito, um sujeito ilustrado. Só que o Fedro, ele tinha um problema. Ele não tinha nenhum nível de especialidade em nada. Então ele não se destacava demais em coisa nenhuma. Ele era um intelectual completo, mas ele não tinha nenhum destaque, nada que tornasse ele mais proeminente, que tornasse ele mais famoso, né? E isso vai ter uma influência bastante grande no papel dele dentro desse diálogo, né? Porque os argumentos dele são bons, mas não são tão bons assim, eles não são lá muito refletidos. Tanto que ele não sabe exatamente com que área ele está lidando num primeiro momento. Eu já vou entrar em detalhes, né? Pausânias, supostamente um dos mais jovens, talvez o mais jovem participante do diálogo direto, né? Não se sabe, talvez seja Fedro, né? Mas Pausânias, ele era um retórico. O trabalho dele era muito mais específico do que o do retórico em sentido amplo. Ele não era só o sujeito que fazia elogios, que trabalhava, né, falando politicamente, ou que se expressava, ou que ensinava a arte de expressar-se em público, né? O retórico, nesse caso, ele tinha um vínculo mais especial. Era necessário, quando uma pessoa era acusada, por exemplo, de um crime, que ela fosse se defender diante do conselho de cidadãos, que era chamado eclésia, né? Quando a pessoa ela podia contratar um retórico para trabalhar no lugar dela e defendê-la.
Soa familiar para vocês? Esse era o papel que nós tínhamos e que era análogo ao papel do advogado hoje, né? Então ele ia lá postular, apresentar as causas de um indivíduo, tentando defendê-lo, né? Era obrigatório ter alguém que te defendesse? Não, mas era a coisa mais sensata a se fazer, porque o retórico tinha experiência e conseguia, de alguma maneira, inclinar os corações e as mentes das pessoas para beneficiar, ou pelo menos para não prejudicar demais a pessoa que era defendida. Então era mais ou menos, desculpem, aquilo que você esperaria de um advogado, né? Pausanias trabalhava, basicamente, nós podemos aqui resumir dizendo que ele trabalhava como advogado. Erixímaco, médico, né? Erixímaco era um dos homens mais velhos, mais próximos de Sócrates, assim como Aristófanes, era médico, se notabilizou pela prática médica em várias ocasiões, era um homem de grande lucidez, um homem muito respeitado. Aristófanes tem uma história curiosa, ele é uma das únicas grandes fontes que nós temos para entender filosofia socrática, né? Então a gente tem algumas coisas de Xenofonte, tem Aristófanes, tem Platão, um pouquinho do Diógenes Laércio, que vem depois, mas né, assim vem um período um pouquinho posterior, mas era um historiador da filosofia e um cético, né, um filósofo também. As fontes mais confiáveis no terreno filosófico ainda são as platônicas, né? As fontes do Aristófanes, elas são socialmente interessantes, mas não muito confiáveis, porque o Aristófanes era comediógrafo e ele fazia piada com tudo por conta disso nos seus escritos, né, grosseiramente falando. Como comediógrafo, ele escrevia comédias, e por conta disso muitas das coisas que ele falava a respeito de Sócrates na realidade eram formas de ridicularização, exagero, né? Ele inclusive em algumas situações, algumas das piadas que ele fez caíram na boca do povo e o povo começou a levar a sério demais, inclusive utilizando para tentar criar acusações contra Sócrates, né? E daí teriam perguntado: Sócrates, você não vai falar nada quanto a isso? E ele dizia assim: cada um tem o direito de pensar o que quiser, né? Cada um pensa o que pensa, não posso impedir as pessoas de falarem. E depois tenho certeza que Aristófanes faz essas coisas sempre com bom humor e sempre com boas intenções. Aristófanes é meu amigo e me conhece, né? Quando dizia respeito a Aristófanes, fala: quanto aos outros, que pensem o que quiserem, que se informem por onde quiserem, né? Mas daí o Aristófanes era na realidade um amigo próximo do Sócrates, né? Alguns historiadores da filosofia chegaram ao ponto de dizer que eles na realidade não se gostavam, mas isso não tem nada a ver. Eles eram pessoas próximas, eles eram próximos, travavam um diálogo constante, eram amigos, né? A população, né, o populacho todo lá de Atenas é que gostava de colocar o veneno na história. Agatão era um retórico, né, e como eu já disse, ele era o anfitrião do banquete. Além de tudo, tinha sido considerado naquele ano o melhor retórico. Seu elogio a Eros, seu elogio ao amor, venceu a competição e por isso ele já estava notabilizado, já estava em posição especialmente notável nessa situação. E por fim, Sócrates, que era filósofo, né, como nós bem sabemos. Alcibíades, o político, ele não foi convidado, eu já vou explicar melhor. Assim que eu terminar de fazer a relação dos personagens, provavelmente na segunda parte dessa semana, né, essa semana a maioria de vocês aí tem na realidade 2 sessões de 1h40 comigo, eu vou fazer daí o Alcibíades. Bom, dito isso, eu quero trabalhar com vocês alguns argumentos. Ainda vou ficar um pouquinho mais nessa tela aqui, só para dar um desenho aqui, vocês não vão ver tudo, depois eu vou puxando imagem a imagem, né? Mas então aqui você teria Agatão em pé, trajado de branco, né, coroado, com, né, enfim, com cálice na mão, recebendo seus convidados. Aqui você teria na proximidade, a gente presume isso, tá? A gente não tem certeza se o quadro do Feuerbach realmente traduz isso, mas aqui sentado atrás dele estaria Pausanias, né? Lá atrás no fundo Fedro. Olhando para cá, se der para ver ali atrás do vermelho, né, a gente teria provavelmente Erixímaco. Aqui Sócrates, depois eu vou mostrar mais a imagem mais ampla para vocês, né? Lá no fundo um pupilo de Sócrates. Talvez, não se sabe exatamente quem era esse pupilo, mas imagina-se que ele fosse um carinha conhecido, chamado Platão. Muito embora saiba-se historicamente que Platão não participou do banquete, o Feuerbach teria colocado ali para título alegórico, e daí para cá você veria ali o Erixímaco, enfim, né? E aqui, né, aqui bem atrás de onde estão os personagens está o Alcibíades chegando, né? Veja, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre Fedro, né? Sobre o Fedro que está lá no fundo. Eu vou passar aqui agora. Na verdade, eu acho que é mais fácil eu passar a imagem, até para vocês terem uma noção mais clara do que eu estou comentando. Eu não vou começar, esses aqui são os argumentos do banquete, eu não vou começar pelo banquete, tá? Eu falei para vocês que ia começar por um texto irmão do banquete, que é o Fedro. Veja, mesmo nome, né? O que o Fedro coloca para nós? O Fedro ele é uma discussão prévia a respeito das preocupações desse sujeito chamado Fedro, que de alguma maneira tenta descobrir um jeito de fazer, forjar, construir um elogio mais adequado, mais competitivo para essa competição que vai acontecer.
né? Ele está muito preocupado porque ele sabe que ele não é um grande retórico, que ele não se destaca como retórico, mas ele quer muito ganhar. E aí ele, para ganhar essa qualidade competitiva e sabendo que ele vai competir com pessoas que são extraordinárias no âmbito retórico da época dele, né, ele vai e procura por Sócrates falando, olha, fulano, ciclano, beltrano vão competir e eu não tenho como competir com eles, eu não sou bom bastante. Então eu preciso aperfeiçoar meu discurso, eu preciso aperfeiçoar meu elogio. E aí eu quero que você, Sócrates, me ajude. Né? E o Sócrates, muito simples, muito humilde, fala, olha, eu não tenho como te ajudar como retórico porque eu não sou um retórico. Né? De fato, o Sócrates, quando ele conversava com as pessoas, ele operava por um sistema chamado maiêutico, né? Maiêutica, que era uma espécie de gozação com ele também, né? Porque maiêutica significa parto intelectual. E tem dois aspectos aqui. O primeiro desses aspectos é que o Sócrates, para ele produzir a filosofia dele, ele entrava num jogo de perguntas e respostas que endurecia ferozmente o diálogo com o interlocutor. Ele queria abalar as certezas do interlocutor com as perguntas que ele fazia. E por isso era difícil, ele criava um esforço mental e um esforço existencial que geravam angústia. Então, doía, e por conta dessa dor, evidentemente já passava a existir aquilo que ele chamaria de um parto. Mas é um parto intelectual porque é um parto do pensamento. Né? Segunda ironia do jogo é que a mãe do Sócrates era parteira. Então eles lembravam, né, que assim como a mãe de Sócrates tinha sido parteira, ele dava à luz ideias. E portanto, né, nós vamos, quem vai usar o termo ideia é Platão, né, mas ele dava à luz ideias, pensamentos, reflexões filosóficas e por isso promovia o seu parto. Né? E aí o Sócrates fala para Fedro, olha, eu não posso te ajudar como retórico. Você sabe que eu não tenho, o meu jeito de falar não é o jeito dos retóricos. Justamente porque ele era todo truncado, fazia perguntas, ele não tinha harmonia, leveza ou poética, não estava preocupado com a beleza do que ele falava. Ele fala, mas tá bom, Fedro, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar daquele meu jeito. Né? Ele fala basicamente assim, vou te ajudar daquele meu jeito. Daí o Fedro fala, daí ele fala para Fedro, o que você propõe, Fedro? Ele fala, não, vou fazer assim, eu vou te contar o meu, vou te mostrar o meu elogio, vou falar o meu elogio para você, e aí em resposta você vem e me corrige. Né? Você vem e faz as suas observações. E aí o Fedro começa. E fala assim, olha, o que é melhor? Essa é a reflexão que ele inicia. Amar e ser amado ou amar e não ser amado? Né? Para alguns eu já fiz essa pergunta, agora eu faço para todos. Né? Deixo a pergunta para vocês. O que é melhor? Amar e ser amado ou amar e não ser amado? Tendência da gente geralmente é responder que a melhor coisa que tem é amar e ser amado. Né? Não amar e não ser amado. Né? E portanto o que mais dói é amar e não ser amado. E o Fedro fala assim, olha, eu entendo que amar e ser amado é a glória, né? Porque você ama a pessoa, você quer se sacrificar por ela, você quer fazer tudo por ela, e ela recebe você e te abraça. E ela acolhendo você e te amando de volta, também deseja por você fazer as coisas, também deseja se sacrificar por você. E agora os dois amantes, num enlace maravilhoso, sacrificam-se um pelo outro, tentam poupar um ao outro, complementam-se, satisfazem-se nesse amor que é partilhado. Agora, que agrura é amar e não ser amado. Né? Porque quando uma pessoa ama, mas não é amada, despoja-se de tudo, sacrifica-se por aquele que ama, procura em tudo atendê-lo, procura em tudo agradá-lo ou agradá-la, né? E por conta disso sofre terrivelmente. E a outra pessoa, o outro ou a outra, quando percebem esse amor, podem ainda ser mais ardilosos, e o ardil leva ainda a um sofrimento maior. Porque essa pessoa que é amada, mas não ama, não sente, por isso age com a razão, age pensando, age calculando, e pode se valer de estratagemas, de estratégias, para desfrutar dos benefícios que o outro oferece por meio do amor que sente. Logo, a pessoa que ama começa a fazer sacrifícios cada vez maiores pela pessoa amada, querendo uma resposta desesperada. Mas a pessoa amada, não retribuindo o amor, simplesmente encontra meios para se aproveitar dos benefícios e das situações, estimulando de uma maneira sagaz, de uma maneira astuta, os amores, prometendo prêmios que nunca vêm, oferecendo o mínimo necessário só para alimentar o amor do amante, de modo que a pessoa amada aproveita tudo e o amante sofre em tudo. Em tudo se sacrifica, ao passo que o outro apenas recebe coisas boas. E ele pensa assim, eis que o amor é completamente errático, porque para piorar a situação, nem sempre nós amamos as pessoas que nos amam de volta. Quantas vezes nós não amamos pessoas que não nos amam de volta? Quantas vezes o nosso amor não nos induz a procurar pessoas que nós não
que não vão retribuir o amor para nós. E ele vai mais além e fala assim: você pensa bem se Eros, um Deus, se posiciona dessa forma, é através de todos os seus movimentos erráticos, das suas incertezas, que o amor é construído. Às vezes uma pessoa ama e é amada em retorno, às vezes não. É um Deus, então, que aleatoriamente dispara suas setas, fazendo com que uns se apaixonem e outros não, sem qualquer forma de consideração pelos sentimentos dos outros. E eis, então, trata-se de um Deus de uma crueldade extrema, um Deus extremamente perverso nesse sentido, e põe então de lado a questão dizendo: eis, por isso eu te digo, amar e ser amado é glorioso, mas amar e não ser amado é terrível. E amar, nesse sentido, é sempre um grande risco. Você vai saber se você vai ser correspondido ou não. O Sócrates escuta esse discurso e fala assim para ele: olha, eu acho que está muito bonito, realmente eu acho que tem harmonia poética, mas não é essa a minha preocupação, Fedro. Eu acho que talvez seja o caso a gente explorar um pouquinho mais as suas premissas. Você está partindo, veja a diferença de discursos, né? Você parte do pressuposto de que o amor é um enlace que vale mais a pena quando ele é correspondido. Eu digo que talvez não seja assim. Eu acho que é melhor amar e não ser amado do que amar e ser amado. Daí o Fedro: mas como assim, Sócrates? Ele fala: olha, pensa da seguinte forma: uma pessoa que ama, certamente, como você disse, quer fazer sacrifícios pela pessoa amada, é ou não é? Ele diz: de fato, é uma pessoa que quer fazer sacrifícios. E a pessoa que é amada em retorno também quer fazer sacrifícios pela pessoa que ama, não é? Sim, sem dúvida alguma. Então, são dois amantes e amados ao mesmo tempo, e ambos querem se sacrificar por suas contrapartes, por seus objetos de amor, é ou não é? Sim, sem dúvida alguma. Objeto de amor aqui é o termo exato, depois eu explico por quê. E ele vai dizer assim: olha, se é assim, então uma pessoa que se sacrifica pela outra, espera em retorno também algum sacrifício. E se ela espera esse sacrifício e é amada também, ela vai obter, não vai? Sem dúvida alguma. Ao passo que uma pessoa que ama e não é amada se sacrifica, e a outra, que não é amada, simplesmente desfruta segundo a sua teoria, não é? É. E aquela que não é amada, portanto, está blindada de se sacrificar, mas a que ama evidentemente se sacrifica, é ou não é? Sem dúvida. Agora, quando você ama alguém, Fedro, você quer o bem dessa pessoa ou não? Não, eu quero o bem dessa pessoa, diz Fedro. Ok, então pensa da seguinte forma: quando eu amo e não sou amado, eu me sacrifico e faço em tudo bem para a pessoa que eu amo, é ou não é? Sem dúvida. E essa pessoa em nada se sacrifica, é ou não é? Sem dúvida alguma. Logo, eu me sacrifico e essa pessoa que não se sacrifica está bem, é ou não é? Sem dúvida alguma. Ao passo que quando eu me sacrifico por uma pessoa que também me ama, meus sacrifícios são respondidos com tantos outros, é ou não é? Sem dúvida alguma. Como você mesmo acabou de concordar, não existe amor que não queira correspondência, é ou não é? E o Fedro fala: sem dúvida alguma. Só vou fazer uma pausa rápida no discurso e na linha de raciocínio. Pensem bem. Pensem primeiro, se não é horrível você amar sem ser amado. Pensem bem. Segundo, quando você ama e é amado em retorno, eu quero que vocês pensem de todo modo: não existe também uma necessidade de você ter os olhares e os amores da outra pessoa? Você também não quer alguma coisa da outra pessoa quando você ama? Independente, aliás, de ser amado de volta ou não, né? Mas quando você é amado de volta, você espera, não espera? É ou não é? Tá. E é nessa linha que o Sócrates está seguindo. Quero que vocês lembrem dos sentimentos de vocês, não que vocês pensem a matéria por escrito. Só lembrem dos sentimentos de vocês, tentem buscar essa ligação catártica com o que está sendo dito. E ele vai dizer assim: tá, então eu amo e também sou amado. Como eu amo e sou amado, eu também quero alguma coisa em troca, não é? Sim. Agora pense da seguinte forma: quando a gente ama, a gente não quer dividir o amor da gente, quer? A gente não tem ciúme. Não é natural ao ser humano ter ciúme. E o Fedro: não, sem dúvida alguma. Ok, se é natural ter ciúme, então nós queremos o olhar da pessoa só para nós, não é? Sem dúvida alguma. Primeira contrapartida que a gente pede não é justamente essa? Que a relação seja exclusiva, que nós nos demos só para essa pessoa se dê só para a gente? Sem dúvida alguma, diz Fedro. Pois muito bem. Então eu vou lá e eu me apaixono pela pessoa. E em tudo eu amo essa pessoa. Ela tem qualidades fantásticas, né? Ela tem beleza inigualável, ela tem atributos fantásticos, ela age de uma forma única, ela tem talentos únicos, ela tem virtudes únicas, ela tem um jeito de ser único. E em tudo eu amo essa pessoa. E aí eu começo a perceber com o passar do tempo, no entanto, que nem tudo que essa pessoa tem, eu também tenho. Afinal das contas, quando eu amo, eu não vou procurar na outra pessoa justamente as virtudes que eu não tenho, não vou procurar nessa outra pessoa justamente coisas que são novas e maravilhosas para mim.
E que de alguma maneira eu gostaria de ter ou ser, mas não consigo? E o Fedro responde, não, sem dúvida alguma, né? E aí ele avança no argumento dele dizendo o seguinte: bem, pensa da seguinte forma. Se eu amo uma pessoa e ela tem virtudes que eu não tenho, é óbvio que ela cultivou essas virtudes em espaços que são alheios aos meus espaços, é ou não é? Sem dúvida alguma. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu amo filosofia, gosto da filosofia, gosto de ler meus livrinhos, gosto da teoria da justiça. A Millie, minha esposa, não, ela é diferente. Ela gosta de trabalhar, ela gosta de colocar a mão na massa, ela não gosta dessas reflexões, ela não tem muita tendência a elas. Ela prefere trabalhar na prática, ela gosta de mexer com as ações judiciais, ela gosta de trabalhar escrevendo, ela gosta de, né, ela gosta de ver resultados concretos. A gente é bem diferente, eu admiro isso muito nela. Tá? Outra diferença, por exemplo, não que eu não ame, eu amo dançar, mas eu sou um pato para dançar, eu tenho 2 pés esquerdos. Millie ama dançar e dança muito bem, tá? E o que acontece? Os espaços em que nós cultivamos nossos talentos são diferentes. Tá? Eu fico lá, eu tenho horas cadeira, digamos assim, em palestras que são imensas. Millie tem horas dança muito grandes, né? Uma quantidade de horas dança muito grandes. Eu danço pouco, por isso não consigo me aperfeiçoar. Tá? Então a gente cultiva nossos talentos em lugares diferentes. Aí o Sócrates fala assim: ó, imagine você que as coisas que você mais ama nessa pessoa são cultivadas longe de você. E se elas são cultivadas longe de você e você não as tem, você há de imaginar que onde elas são cultivadas há outras pessoas que cultivam os mesmos valores e as mesmas virtudes, não é? E o Fedro, sim, sem dúvida alguma. Então, amigos da pessoa que você ama certamente vão ter traços parecidos, é ou não é? Sem dúvida. Porque afinal das contas, as nossas virtudes chamam por outras virtudes parecidas, não é? Sem dúvida alguma. E ele vai dizer assim: olha, isso é o interessante, porque se a pessoa que você ama cultiva suas virtudes com outras pessoas que têm virtudes parecidas, ela é mais parecida com essas pessoas, não é? Sem dúvida alguma. Exemplo: Millie, se gosta de dançar, vai dançar com outras pessoas. Ela vai dançar em meio a outras pessoas. O Rafael não dança. Então, logo, o Rafael está meio excluído dessa esfera, ou ele fica meio que se sentindo, quando ele está próximo, deslocado. Mas ela se sente à vontade. Agora, suponham que o Rafael, um belo dia, vê que a Millie está lá dançando com um sujeito muito bem apanhado, um excelente dançarino, uma fala agradável, uma fisionomia bonita. E aí ele pensa assim: esse sujeito tem os mesmos gostos dela, e logo ela pode começar a olhar para esse sujeito com outros olhos, porque afinal das contas eu não cultivo as mesmas coisas. Percebem a ideia? E aí o que começa a acontecer? O Sócrates vai dizer assim: eventualmente, a pessoa que ama e é amada em retorno começa a sentir a possibilidade, pelas suas falhas e limitações, de perder a pessoa que ama. E aí o que ela faz em desespero? Ela chega lá e fala assim: amor, que foi? Tu me amas? Amo. Tu me amas de todo o coração, amor? Amo, sem dúvida alguma. Então você faria qualquer coisa pelo nosso amor? Sim, qualquer coisa, qualquer coisa. Então eu tenho um pedido para te fazer. Olha, sabe aquela pessoa lá que gosta das mesmas coisas que você gosta, que é muito sua amiga, etc? Sei. Olha, eu acho que aquela pessoa pode colocar o nosso amor em risco. E se nosso amor é tão importante assim para você, eu tenho certeza que você há de sacrificar alguma coisa em nome do nosso amor. Então eu te peço, por favor, deixa aquela pessoa de lado, de modo que nosso amor não corra riscos. E a pessoa, porque também ama, não vai fazer os sacrifícios necessários para ficar com a outra que ama, com a pessoa que ama. Então, seguindo esse princípio, esse pedido é atendido. Então, o Rafael chega lá e fala: ó, sabe fulano de tal, é uma pessoa maravilhosa, eu sei, mas eu temo que um dia que você possa olhar para essa pessoa com outros olhos. Né? Certamente ele tem proximidade, ele olha para você de outro jeito e tal, aquele negócio todo, e o ciúme vai tomando conta, e aquele sentimento, aquela necessidade de ter só para você toma conta, e daí a pessoa vira e fala assim: ó, por favor, larga a amizade. Eu falo lá para mim: larga essa amizade. Ela fala: tá bom, eu largo porque eu te amo. E ela larga. Mas não para por aí, né? E o Sócrates continua dizendo assim: agora pensa assim, Fedra, a pessoa já largou amizades. E aí continua a história, porque pensa que essa pessoa ainda continua cultivando suas virtudes com as velhas atividades. E essas velhas atividades alijam essa pessoa de você, porque elas são só daquele indivíduo. Né? Nessa loucura de você querer ser um com a pessoa, você tem medo disso. E aí esse indivíduo que ama e que também é amado vai lá e fala assim: olha, amor, que foi? Tu me amas? Amo. Você faria qualquer coisa pelo nosso amor, sem dúvida. Então, olha, o negócio é o seguinte:
eu te peço para você deixar essas paixões de lado, porque elas envenenam o nosso relacionamento, fazendo a gente ficar um mais longe do outro. Vamos viver para nós temos que viver um para o outro. Ah, amor, Mili, deixa essa dança de lado, porque isso aí, né, é complicado, expõe publicamente. E vem todo tipo de argumento tongo, né, que idiota que aparece na cabeça de uma pessoa enciumada. Ah, é porque daí as pessoas vão olhar para você e aí eu vou ficar enciumado e vai doer e pode ser que algum dia alguém olhe e você olhe de volta. Então deixa isso de lado. E ela, porque ama, deixa. Certo? O que acontece? Daí Sócrates fala: veja que coisa terrível, Fedro. Porque a partir do momento em que aquele que ama e é amado pede todos esses sacrifícios, ele transforma de uma maneira inevitável a pessoa que ele ama. E agora, com o passar do tempo, essa pessoa já não cultiva mais suas velhas virtudes, nem suas velhas amizades. E agora sim, aquelas virtudes pelas quais o amante se apaixonou, essa pessoa já não consegue mais se entender como ela mesma. Mais que isso, o amante já não vê mais a pessoa amada do mesmo jeito. E porque não vê mais a pessoa amada do mesmo jeito, começa a perceber que ela mudou. E essa mudança faz com que esse indivíduo que amava tanto aquelas virtudes olhe agora em volta, fora do relacionamento, e comece a procurar outras pessoas com as mesmas virtudes. E é inevitável que ache. Porque as virtudes circulam livremente entre os indivíduos, é ou não é, Fedro? Sem dúvida alguma. Pois então, acaba por achar outra pessoa. Acaba por achar uma pessoa parecida com a Mili, que dança muito bem, que gosta, que tem um senso prático fantástico e maravilhoso, e aí se apaixona por essa outra pessoa. É só hipótese, tá, pessoal? Antes que alguém fale alguma coisa. E aí, agora esse amante, contemplando a natureza transformada da pessoa que um dia amou, olha para aquilo que fez e abandona essa pessoa, partindo para encontrar uma outra que guarda as virtudes que ele mesmo arrancou da pessoa que amava, para começar tudo outra vez, aos poucos, e de novo pedir, e de novo sacrificar, e de novo arrancar virtudes de uma nova pessoa, e depois fazer de novo a mesma coisa, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, num ciclo que nunca se acaba. Eis, portanto, Fedro, não há grande desvantagem em amar e não ser amado, ao contrário, a coisa mais terrível que pode te acontecer é amar e ser amado, porque quando você ama e é amado, os sacrifícios que pede são feitos, e por isso, quando você ama e é amado, é como se tomasse o objeto de seu amor, e de tanto apertá-lo em suas mãos por medo de perdê-lo, força-o, quebra-o, rompe-o e o destrói, e através dessa destruição larga apenas a carcaça abandonada daquilo que amou um dia, para buscar novos amores e fazer a mesma coisa, esmagando ainda de novo virtudes, destruindo pessoas, destruindo relações. Eis, portanto, Fedro, amar e ser amado é loucura, porque aquele que ama e é amado apenas destrói o objeto de seu amor. E quem é que pode ferir a si mesmo ou o objeto que ama, sem ser completamente louco? O amor é cego, o amor é louco, sobretudo quando correspondido, diz ele para Fedro. Fala: eu não posso concordar com sua premissa. E aí Sócrates se acalma e fala assim: mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido, e porque não faz sentido deve ser esquecido. Deixe isso tudo para lá, Fedro. Eu falava em ditirambos. O que são, né, ditirambos? Ditirambo é uma fala em que você se sente de tal forma movido ou comovido, né? Entre os gregos eles diriam que essa comoção vinha de um outro lugar, de um lugar transcendente, vinha dos deuses, né? Então você se sente de tal forma comovido pela sua fala que ela te carrega, ela vai te levando. É uma fala emocional. E essa fala emocional era entendida na antiguidade como uma fala inspirada pelas divindades. Então ele diz assim: estou falando em ditirambos, é porque ele entendia que ele tinha incorporado um Deus, e ouvindo os sussurros desse Deus, ou permitindo que a alma desse Deus o movesse, ele falou. Cara, só essa observação aqui, só esse diálogo, veja, eu levei um tempão nesse diálogo aqui, e nem entrei no livro. Por quê? Porque esse diálogo ele é fundamento para toda discussão. Ele está estabelecendo os marcos do debate. Ele acabou de estabelecer para nós que amar e ser amado não é necessariamente a melhor solução. Ele acabou de estabelecer para nós que quando a gente fala em amor, nós estamos enlevados por algo. Ele acabou de dizer que existe uma divindade que o induz a falar certas coisas. Algo que se põe em diálogo com ele. Né? Como ele diz lá pelas tantas, é como se, né, como que eu já citei lá, o cara que eu já citei para vocês na sessão passada, o Gore Vidal, coloca na boca de Sócrates enquanto personagem dele na novela dele. Ele fala assim, Sócrates diz, é como se um espírito estranho, um daimon,
me incentivasse à verdade, me estimulasse, me fustigando, me obrigasse a refletir sobre as questões mais profundas da vida. Tá aí. Tá aí o Deus. Tá? Mas nós vamos chegar lá com mais calma. Mas eu quero que vocês guardem esse diálogo como uma pedra fundamental de toda a discussão. E aí nós entramos no banquete. Quando os convidados chegam, veja, Fedro participou dessa mesma competição. E Fedro perdeu. Tá? O banquete ele é um texto que tem vários tons. Ele tem um tom racional, que vai colocar esclarecimento sólido sobre o que é o amor. Ele tem um tom performático, de performance, que é o nível dos elogios. E ele tem um tom cético, que é o tom das cutucadas entre os simposiarcas, os participantes, né, que falam no simpósio. E a primeira cutucada está aí. Eles entram, eles já beberam bastante, porque eram festas a Dionísio, não esqueçam, então eles tinham bebido bastante vinho. Eles se reúnem e falam, vamos fazer um jogo, Agatão fala para eles. Vamos fazer elogios ao amor, o vencedor será coroado como vencedor do simpósio, né, do banquete. Ah, tá, mas e que beberemos? Né? Porque eles sempre sentavam para discutir comendo e bebendo, principalmente bebendo. Fala, que beberemos? Olha, acho melhor não beber, porque já bebemos demais. Ou seja, o que isso significa? Quando num banquete eles diziam, vamos colocar pouca água no vinho, vamos beber, é porque a discussão era leve. Quando eles diziam, não vamos beber ou vamos beber pouco, vamos beber vinho bem aguado, é porque a discussão era séria e precisava das faculdades mentais. Nesse caso eles dizem, a discussão é séria, não vamos beber. Mas eles já beberam. Então a discussão é séria, mas estamos embriagados ou quase embriagados e por isso a discussão não será séria. Percebem as contradições que vão aparecendo no texto? Ok. E aí, nessa dinâmica toda, eles falam, vamos nos sentar aqui em roda então. E Sócrates, a essas alturas, já ficou fisgado na porta, meditando sobre alguma coisa, ficou lá para trás. Né? E fala, não, vamos nos sentar em roda. Então daí a gente começa da direita para a esquerda e vai fazendo elogios, e aí a gente vai julgar esses elogios no processo, tá bom? Tá bom, ok. E aí ele começa, né? Então, vamos começar então por quem está à minha direita, e quem está à direita dele? Fedro. E aí começa todo o dilema, porque se Agatão convida o derrotado para participar do banquete, e nessa derrota ele convida a celebração da própria vitória, quer dizer, ele venceu, o outro perdeu, ele tá, né? Então tem um debochezinho aí, né? Tem uma alfinetada. Pensa, seria mais ou menos como se você passei no concurso público, passei no vestibular, vou comemorar. Aí você chama aquele amigão teu que fez o mesmo concurso vestibular para o mesmo curso e não passou. Fala, vem comemorar comigo. Pior, né? Você chama o cara, senta o cara na mesa na tua frente ou do teu lado e fala assim, vamos fazer um joguinho? Como todo mundo aqui fez vestibular e tal, ou pelo menos alguns de nós e tal, como foi muito legal, vamos fazer um quiz de questões do vestibular para ver quem que se sai melhor? Fulano, começa você. Fulana, começa você. Ou seja, além de tudo, ele está dando na cara do derrotado. Pensem se seria uma situação legal. Tá? Ok. E aí o Fedro tem que começar. E o Fedro, evidentemente, né, municiado apenas com o elogio dele, começa com o elogio dele. Mas ele é liso. Ele começa a pegar argumentos do Sócrates. E ele começa a reconstruir um pouquinho o argumento dele. E ele começa a dizer, olha, o que é o amor, afinal das contas? Né? Nós chamamos Eros de um deus. Né? E se ele é um deus, tem lá sua perfeição. E na sua perfeição ancestral, certamente, ele tem poder e influencia tantos outros. Por natureza, Eros só pode ser o mais antigo dos deuses, diz ele. Por quê? Porque até os deuses mais antigos amam. E somente aquele que é mais velho teria a prerrogativa de influenciar um deus mais jovem, fazendo-o amar. Ele influencia tudo na existência. Olha, é uma coisa muito bonita que ele está dizendo. O amor influencia, ele permeia todas as coisas na existência. Por isso Eros tem a ancestralidade, ele é o deus mais velho. E porque é o deus mais velho, ele inunda as pessoas, os indivíduos, fortalecendo neles o amor. Mas Eros é um deus complicado. Porque ele dispara, veja o argumento, suas setas ao léu. Hoje eu amo e sou amado. Amanhã outra pessoa pode amar e não ser amada. Ou pode não amar ninguém, mas pode ter alguém que a ame lá na ponta. Eros, nesse sentido, dispara suas setas ao léu, sem uma percepção clara do que ele faz. Por isso eu digo, Eros, muito embora seja um deus, não percebe a dor imensa que significa amar e não ser amado. E olhem agora o argumento, e mesmo quando ama e é amado, ainda resta a possibilidade da destruição daquele que se ama. Olha como é liso. Só posso então dizer que o amor necessariamente, em algum ponto,
investe, está investido de sofrimento. E se está investido de sofrimento é porque Eros, o mais antigo dos deuses, contempla a humanidade, contempla os deuses, contempla aqueles que amam e não se importa. Que cruel esse Deus! Porque se não se importa com aqueles que sofrem, porque há de disparar suas flechas ao léu apenas para se divertir com o sofrimento dos outros, é um Deus cruel, sem dúvida alguma. Pensem agora se o amor não é cruel. Pensem vocês. Quantas vezes você já amou alguém e não foi correspondido, ou sendo correspondido se enfiou numa situação que era absolutamente indiscernível de uma relação de ódio? Veja se a relação de amor e ódio também não funciona, se não são tangenciais. Veja se uma relação de amor não nos faz sofrer. Nos preocupamos com quem amamos, sofremos. Sofremos porque não somos correspondidos, sem dúvida sofremos. Sofremos quando somos correspondidos, mas por uma falha de comunicação já não podemos mais amar da mesma forma. Sofremos quando nos desencantamos. Pronto. O amor é sofrimento, diz ele. O amor é cruel. E ele ainda vai mais além e fala assim: certamente é um Deus, mas é um Deus imbuído de uma crueldade tremenda, e por conta de sua crueldade, talvez se importe ainda assim com algo de belo. Pelo menos isso ele faz. Mas a sua divindade não está em sua bondade. Ela está sim na sua tendência para a beleza. Porque se ele faz com que as pessoas sofram, com que lutem por amores que às vezes não se realizam, ou pela realização de amores defectíveis, duros, que se desmancham, é porque o amor compreende a beleza fundamental das coisas. Ele entende que o amor só vai ser mais belo quando for genuinamente trágico. E agora a coisa piora de vez. Ele vai dizer assim: olha, o amor realizado, ele não necessariamente vai ser o amor mais puro, elevado e belo, mas o mais belo vai ser aquele que tem fim trágico. Mas ele ainda diz de todo modo, de toda forma, todo amor vai ter um fim trágico eventualmente. Afinal das contas, o amor vai justamente ser mais trágico e mais doído quando nós não somos correspondidos ou não podemos ter quem amamos. Mas eu lhes pergunto, mesmo que uma relação de amor linda se forme e vidas inteiras sejam partilhadas, as pessoas morrem sempre ao mesmo tempo? Ou nós temos a nossa hora? E agora pense com que dor uma pessoa passar a vida inteira com outra e depois contemplar a morte da pessoa que ama e ficar para trás sozinha. Então o que ele está dizendo basicamente é o seguinte: se não sou correspondido, é trágico, amo, não posso controlar o meu amor, porque quem o controla é Eros, o mais antigo dos deuses, sou arrastado por meus sentimentos e o fim é trágico. Se amo, se eu sou amado, as irresoluções do amor da pessoa que ama e é amada já dificultam e tornam trágica a relação. Mas mais do que isso, se eu amo e sou amado, a maior dor que eu vou sentir na vida é saber que algum dia um dos dois vai ter que partir. E aí, a separação é inevitável. Tudo bem? Pensem no contexto que ele está colocando. Ele fala: o amor é belo porque é trágico. Então tem 3 aspectos que eu quero que vocês lembrem. Eros é o deus mais antigo. Eros é um deus cruel. Eros compreende a beleza e por isso confere ao amor natureza trágica. Idade, sofrimento ou crueldade e a tragédia. Tá? Esse é o contexto do amor para afeto. Uma visão muito positiva, né? Pausanias. Veja, na ordem, então começou ali, né? Fedro, aqui está para minha direita ali, não, né? Aí Pausanias e assim vai. E agora Pausanias é o próximo. Pausanias é um cara curioso. Pausanias, ele no discurso dele, a primeira coisa que ele faz é tentar construir uma visão um pouco diferente daquela que Fedro deu. Veja, todas as vezes que vocês pegarem o elogio que um cara faz, ele está pegando o elogio do anterior, está mostrando erros, porque ele quer ganhar. Eu imagino que esses caras, né, assim, no acontecimento do banquete, eu imagino que eles estivessem dando risada, se provocando uns aos outros, né, até pela natureza leve da brincadeira, mas ao mesmo tempo estivessem fazendo força para falar coisas sérias. E eu imagino que o Pausanias tenha olhado para o Fedro e tenha falado assim: né, ele realmente aparece ali no texto, né, que ele, tem coisas aí com as quais eu não concordo, eu acho que são equívocos, mas cada um deles critica alguma coisa no outro e traz alguma coisa do outro ao mesmo tempo. Tá? E o Pausanias faz isso. O que o Pausanias faz? Ele vai dizer assim: olha, primeira coisa que a gente tem que lembrar, Fedro, é que Eros não é o deus do amor. O amor tem uma deusa.
E essa deusa é chamada Afrodite. Só que se a gente for estudar os mitos, se a gente for estudar a nossa religião, né, a religião olimpiana deles, a gente vai começar a perceber que tem duas Afrodites que aparecem nos velhos mitos, nas velhas, né, histórias. A primeira dessas Afrodites é filha do céu, filha de Urano. E essa Afrodite nasceu justamente das espumas das vagas, né, quando Urano é castrado e o seu membro é lançado nas águas, né, ela nasce dali. Fala, essa é a mais elevada, a mais bela, a mais pura, e a que está mais ligada às reflexões imateriais, a Afrodite Urânia. Urânia porque é filha de Urano, né? Por exemplo, Zeus Cronida, filho de Cronos. Aquiles Peleu, filho de Peleu. Enfim, né? Então, esse nome na realidade é um patronímico que está sendo herdado, tá? Então, ela é filha de Urano. E ele fala, tem uma outra que a gente conhece ali nas histórias, que é aquela que é ciumenta, que é casada com Hefestos, e que, né, vai gerar Eros e aquele negócio todo. Essa que aparece mais vivamente nesses contos e que já tem uma ligação mais profunda com os olimpianos e não com os titãs, essa é chamada Pandemia, né? Pandemos, né? Justamente aquela que pertence à totalidade dos seres humanos e às coisas do mundo. Ela está ligada ao mundo, à carne, né? Ele vai dizer assim, elas são muito diferentes essas duas, tá? Então eu vejo no teu discurso, Fedro, diz Pausanias, né, que existe um conflito muito forte. Você não consegue se decidir às vezes se você fala de uma relação trágica com o amor, ou se você fala da elevação bela do amor. O amor é belo, mas é trágico. Ele é lírico e tem que ser amado, mas ao mesmo tempo te faz sofrer. Isso é porque você está misturando dois amores diferentes. Cara, isso é de uma isso aqui, assim, ele explode a nossa visão filosófica, porque ele está colocando várias questões do pensamento platônico e várias questões do pensamento sobre o amor ao mesmo tempo. Já vou voltar nisso, só segurem um pouquinho. Já vou voltar no fim do discurso. E aí ele diz assim, olha, você tem formas e formas de amar e você tem que entender isso. O amor mais elevado, que é o que pertence a Afrodite e Urano, é um amor de características mais racionais, meditativas, metafísicas. Sabe, é aquele amor em que você se sente elevado e que é o bem do outro, é aquele amor em que você reflete e você tem uma instrução clara, você não vai causar prejuízo, você conduz de alguma maneira o teu sentimento mais elevado com um certo silêncio, às vezes até com certa melancolia, mas em todas as situações esse amor mais elevado, ele é um amor puro, é um amor por conta da alma do outro, não pelo corpo. E ele ainda insiste em dizer isso. O problema é que o teu amor é amor da carne, não é assim que funciona. Existem outros amores, existem outras formas de admiração que você não está considerando, Fedro. E ele vai além e fala, Pandemia pega isso que você está considerando que é um pouco imaturo, na verdade, e coloca em jogo. É um tipo de amor. Agora pensem na mistura que esse cara está fazendo. Ele está dizendo um amor físico, enciumado, bruto, passional, destrutivo. Pensa bem se vocês já não amaram dessa forma. Sim, aquele amor em que você literalmente quer pra você, aquele amor em que você tem ciúmes, aquele amor em que você não para, o olhar não sai da pessoa, chama pulsão escópica isso, tá? O olhar não sai da pessoa, né? O Freud comenta isso como pulsão escópica, não conseguir parar de olhar para alguém ou alguma coisa, ou um cenário, uma situação, né? Então cria aquela pulsão escópica, tem que ficar olhando para a pessoa, você tem que se apropriar pelo olhar, tem que se apropriar pelo toque, tem que se apropriar pela proximidade, é um amor físico, carnal. Só que o Pausanias vai além, ele fala, esse amor físico e carnal é justamente o que garante a nossa união comunitária. Como assim? Porque é esse amor que te induz a se reproduzir. E na cabeça deles era preciso ter famílias para ter novas gerações. Cara, Atenas era um ovo. Tá? Então pensa, se você não tem na tua família muitos filhos, não há quem continue a conduzir a tua cidade, acabou o cidadão. Então basicamente o amor físico que permite essa reprodução, ele tem essas características também. Então ele é um amor físico, ele é um amor comunitário, ele é um amor que gera famílias, ele é um amor que gera bebezinhos, né? E o amor da Afrodite Urânia, esse é um amor intelectual, é uma admiração, ele pode envolver a aproximação desejosa, mas ele é um amor mais puro, aquilo que a gente chamaria mais pra frente de uma relação platônica, um amor platônico, né? Por assim dizer, ok? Então são essas as duas formas de amar, né? A forma mais elevada, mais virtuosa pela alma, e a forma do corpo. Veja se quando a gente é mais jovem a gente não ama mais pelo corpo, quando envelhece um pouco, começa a amar mais pela alma. E ele vai dizer assim, cara, o amor é perfeito nesse sentido, só que ele tem esses dois aspectos, e eles entram em dinamicidade. Agora a gente tem que descobrir qual é o mais perfeito desses amores, e é preciso entender que o mais perfeito amor é aquele mais elevado, da Urânia. Ele é mais puro, ele aproveita mais. Nesse amor não existe só uma relação de
troca, mas existe também uma relação de aprendizado, né? Não é só uma troca sentimental, é também uma troca racional, uma troca existencial. Você cresce com o amor que você sente nesse sentido. Se aprende com o outro, você admira o outro, você se oferece para o outro sustentando, suportando para que ele também cresça existencialmente, né? Se eu pegar o mesmo exemplo de antes agora, por exemplo, eu não quereria ficar... Se eu amasse como a Afrodite Pandêmia pura e simples, eu ia querer a Millie só para mim, não ia querer que ela fizesse as aulas de dança dela, por exemplo. Agora, se eu amo como a Afrodite Urânia ama, eu olho para ela e falo: faça o que te faz bem, cultive tuas virtudes, faça o que você ama, cresça como mulher, cresça como pessoa. Percebe a diferença? Tá. Só que aí o Pausanias vai além e fala assim: sabe, tem um problema. A mulher, e ele vai receber um tapa na orelha do Sócrates por causa disso depois. A mulher, ela não sabe amar assim. Ela não sabe amar com esse amor da Afrodite Urânia, só da Pandêmia. Ela é ciumenta, ela é muito emotiva, ela é que nem criança, diz ele, né? Diz ele. Tá? Não concordo, diz ele. E ela não sabe, porque ela não sabe, é difícil, né? Todas as vezes que você se envolve com a mulher, fica aquela coisa explosiva, enciumada, etc, etc, aquele atrito, aquele jogo, aquela tensão. O amor mais puro que existe, na verdade, é o amor entre homens. Então, dois indivíduos, dois homens, podem se amar. E ele não está falando só de amor, de admiração mútua, é amor físico também, né? Ele está falando de tudo. E aí entra a grande sacada. Quando ele fala isso, eu imagino que ele estivesse dando uma olhadinha pro Agatão. Porque os dois eram amantes. Tá? Então eu imagino que ele olhasse e falasse assim: ó, Agatão, né? O nosso amor é o mais elevado. Tá? Mesmo que você se case, mesmo que você tenha filhos, mesmo que tenha a tua linhagem, o nosso amor é mais puro. E ainda estenderia a questão dizendo o seguinte: olha, na verdade ele é mais puro, e existe uma relação contínua e muito importante aqui. Porque não é só uma relação de amor físico, existe uma troca em que os dois aprendem. E ele ainda fala, recomendo mais ainda, ele sendo mais jovem, fala, o amor entre jovens e velhos. Porque o homem mais velho desfruta dos prazeres que o mais jovem tem a oferecer, da juventude e do vigor da carne do corpo do mais jovem. E ensina, entrega algo de novo ao mais jovem em resposta. Tá? A efebia, não. A relação de efebia, né, que é a relação da educação completa, inclusive da educação sexual do mais jovem, ela vem depois da conquista romana. Tá? Então não é bem isso, que ela é literalmente uma relação entre amantes. Tá? É uma outra prática. Mas uma relação entre dois homens e geralmente um mais jovem e um mais velho. Então quais as categorias, as classes, né, os tópicos que a gente tem que lembrar de Pausanias? Que existem duas Afrodites, a Urânia, elevada, e a Pandêmia, carnal, mundana. Que essas formas de amar compreendem a possibilidade da perfeição do amor, mas que a sua perfeição está sobretudo na Afrodite Urânia, e por isso o amor entre homens e o amor entre o jovem e o velho são devem ser privilegiados, porque são mais perfeitos. Tá? Falei para vocês agora há pouco que isso anunciava algo na filosofia platônica. Duas coisas, na verdade. A primeira delas, essa divisão entre Afrodite Urânia e Afrodite Pandêmia, permite compreender que existem reflexões dirigidas para elementos que não estão colocados no mundo, mas que exigem a possibilidade, a necessidade de um domínio e de um conhecimento mais profundo da alma. Segundo, ele também coloca num primeiro momento, um primeiro anúncio daquilo que nós vamos chamar de metafísica. Tá? Mas ainda não, está quase, a gente está começando a escavar esse processo. Ok? Na sequência, Eirixímaco, o médico. Né? O que o médico tem para nós? Ele ficou aqui escondido, né, na pintura, mas enfim. O que o médico tem a dizer para nós? O Eirixímaco, naquela mesma tradição, vai lá, dá aquela cutucada em Pausanias e fala: tá, entendi o que você quis fazer, mas eu acho que você está equivocado em alguns passos, em alguns pontos. E ele começa a dizer o seguinte: de fato, Pausanias, você está certo em dizer que Afrodite é a deusa do amor. Concordo plenamente. De fato, você está certo em dizer que existem duas Afrodites, uma Urânia e uma outra, mundana. Mas você se equivoca ao chamar a outra de Pandêmia, como a popular, né? Pandemos, aquilo que está entre o povo, a popular, como fica traduzido. Fala, não é assim. Existe uma Urânia, filha de Urano, e existe uma outra, que é chamada Polímnia. Tá? O que é a Afrodite Polímnia? Polímnia está ligada à possibilidade de apropriação de técnicas pela mente. Ele vai dizer assim: quando você coloca nos tons que você coloca, Pausanias, um amor evidentemente vai ficar defeituoso e destrutivo, mas o amor nunca é assim. O amor é divino e por ser divino ele tem perfeição. O amor, na realidade, ele pega a Afrodite Urânia, a mais elevada, que leva a reflexões metafísicas, reflexões da virtude, reflexões da alma, e se projeta dentro dessa Afrodite Polímnia, que é aquela que te dá instrução sobre as coisas do mundo. A técnica, a arte ou ofício do grego. Tá? Percebam agora que ele está puxando a brasa para a sardinha dele. Tá?
Ele ainda fala assim, olha, não quero com isso dizer, ainda fala, né? Não quero com isso dizer que não quero privilegiar a minha própria profissão, mas eu vou falar do que eu entendo. O que é o amor, por exemplo, nas mãos de um médico? O amor é aquilo que tem um indivíduo doente e leva esse indivíduo doente à cura. O que é o amor na figura do lirista, né, do poeta músico, né, o rapsodo, o aeto? Certamente aquilo que leva a harmonia para um espaço de ruídos desarmônicos. E aí cria a bela música. Sim? O que é o amor entre dois amantes? Um que tem certas virtudes se junta com o outro que tem outras virtudes, os dois se unem e agora, dessa união de opostos, floresce algo novo. Ele vai dizer de modo que Afrodite Polímnia nos mostra uma lição muito importante. O amor é levar aquilo que é necessário para o lugar que tem carência daquilo. Perceberam a ideia? Se falta algo, aquilo que vem e completa a falta é a construção, leva à construção do amor pela união de opostos. Sim? Voltando para o primeiro exemplo, ele acabou de declarar que o amor é cura. Agora eu peço que vocês olhem, por exemplo, se vocês não tiveram a maior satisfação da vida quando, por exemplo, vocês compreenderam situações que antes não compreendiam. Então, olha, aqui não tem domínio de conhecimento sobre uma coisa, mas agora eu sei fazer, de repente você se satisfaz. Ou quando você sente aquela falta doída da pessoa que você ama e de repente ela aparece, dá aquele sorrisão para você e fala, tô aqui. E pode ser uma companheira, um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um tio, uma tia. Percebe como ampliou de repente o cenário do amor? Né? E agora você passa a perceber o amor como união de opostos, como a união de situações em que há falta, há excesso, os dois se juntam e fazem florescer algo novo. O alimento para o faminto, o remédio para o doente. Percebem? O amor surge, portanto, como processo de cura. O remédio para o doente. Todas essas situações, na cabeça de Erixímaco, médico, são resultantes de um remédio dado a uma pessoa adoecida. Se eu sinto falta da milha, ela aparece e me satisfaz por conta dessa falta suprida, é porque eu me senti adoecido por essa falta na alma. E de repente ela aparece, agora nós dois juntos conseguimos encontrar satisfação. Curou uma doença. Sim? Se eu tenho dores e tomo um medicamento que faz sarar essas dores, a causa dessas dores, pronto, há amor ali. Percebem? Por que ele está dizendo isso? Porque em todo cosmos, né, o universo cosmos, há algo que é feito para um propósito, e esse propósito só vai ser realizado quando ele chegar a suprir a falta que ele deve suprir. Esse é o modelo que ele coloca como sendo governado pela técnica. Sim, a técnica, ela é o domínio que você utiliza para suprir faltas. O grego chamava de técnica, ele chamava tekné, né, que a gente traduziria por ofício ou arte. Eu pus técnica para ficar mais fácil e mais direto, usando uma tradução do Heidegger. Só por favor cuidem aí, porque essas traduções às vezes confundem um pouquinho, tá? Mas basicamente o que é arte, técnica ou ofício? Qualquer interferência de caráter procedimental, racional, de caráter cultural sobre as coisas é técnica. Qualquer, tá? Então, o músico tem a sua técnica, tem o seu ofício, sua arte. O médico, o clinicar é uma arte. Professar, uma arte. A retórica, uma arte. Advogar, uma arte. Tem técnica. Né? Construir um muro, também. Sem dúvida alguma. Esculpir, com certeza. Governar, também. Fazer leis, também. Percebem? Veja, isso tudo constrói para a gente um cenário mais complexo. Agora a gente já dá um passo mais adentro na filosofia platônica, para dentro da filosofia platônica. Nós temos a ideia de cura ontológica. O que é essa cura ontológica? Ela envolve a possibilidade de uma restauração existencial pelo exercício da técnica. Esse é o ponto mais delicado de Erixímaco. Tá? Como é que ele funciona? O Erixímaco, quando ele trata desse assunto, ele forma a noção de que existencialmente nós temos fissuras. E essas fissuras são restauradas por meio de um processo de compreensão. Sim? Então o que ele está colocando basicamente é que o amor surge da irresolução existencial do ser humano e é visitado pela resolução racional e técnica do ser humano. Tá? Eu vou voltar mais a isso no final, mas por enquanto guardem isso. Tá? Aquela angústia, aquela ansiedade, aquela angústia fundamental, o angst, né? O pathos, a angústia existencial fundamental de vocês é resolvida pela reflexão. Excesso, reflexão, falta, angústia, amor. Tudo é reflexo
disso na mentalidade de Erixímaco. Então ele puxa, na realidade, a sardinha pro riscado dele ali, mas ao mesmo a brasa para a sardinha dele, perdão. Mas ao mesmo tempo ele mantém uma ligação, um elo filosófico muito mais profundo, tá? Aristófanes, todo mundo olha para a cara de Aristófanes e pensa, esse aí vai fazer alguma palhaçada, né? Ele vai fazer piada, é comediógrafo, vai fazer piada. E o Aristófanes não é bem isso, não é bem essa jogada dele. Ele começa a falar assim, olha, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu francamente, quando eu paro para pensar em amor, eu só consigo lembrar de um mito que eu escutei e que nós todos ouvimos desde crianças, que conta que o ser humano ele tinha, na realidade, né, como vocês podem ver aqui na imagem, ele tinha 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, né, e tinha um tronco só. E ele, basicamente, ele conseguia contemplar, veja que ele está com a cabeça voltada para fora aqui, né? Essas cabeças elas conseguiam contemplar tudo que estava em volta. E ele era tão perfeito desse jeito que ele começou a ficar arrogante. E aí Zeus se enfureceu com isso. E ele falou assim, olha, já que o homem está ficando arrogante, eu vou dar um jeito nisso. E ele tomou o raio dele e usou o raio para partir o ser humano no meio. E quando ele parte o ser humano no meio, as 2 metades vão cada uma para um lado. Ele pega a ferida que ficou aberta, inverte a ferida e costura. Por isso que as pessoas têm umbigos. E aí agora essas pessoas desnorteadas, né, com estruturas físicas diferentes, elas começam a cambalhar, né, em 2 pernas e 2 braços, né, ainda sem saber como se mover dessa forma. E ele fala, e olha, se esses seres humanos ficarem arrogantes de novo, eu jogo mais um raio sobre cada um deles e parto eles de novo ao meio, fazendo com que pulem sobre uma perna só, até eles aprenderem a lição. E agora esses seres humanos cambaleantes, eles já têm dois handicaps, né? O primeiro que é evidentemente não conseguir se mover do mesmo jeito. O segundo que é já não conseguir mais se sentir completo. Porque quando eles eram perfeitos, né, que eles eram mais esféricos, na verdade, na imagem original, quando eles eram completos, eles sabiam que eles continham todas as virtudes que um ser humano pode conter. Mas quando eles foram rachados no meio, as virtudes foram separadas, metade para um lado, metade para o outro. Assim como as estruturas genitais foram jogadas metade e metade, assim como as cabeças, uma para cada lado, e assim por diante, 2 membros para cada lado, superiores para cada lado, 2 membros inferiores para cada lado. Ele fala, ó, agora, esse ser humano ele já não consegue mais se sentir completo. E é por isso que ele passa a explorar o mundo, o cosmos, atrás da cara metade. Ele está tentando achar a metade que ele perdeu. Porque se ele achar, ele vai somar todas as virtudes que ele perdeu de volta com as dele, e a outra parte vai somar também as virtudes que perdeu consigo, e aí eles vão ser completos outra vez. E olha que interessante, ele diz assim, é por isso que homens procuram mulheres, mulheres homens. Os homens às vezes procuram seus amigos, os homens às vezes procuram seus amantes, e as mulheres, suas amiguinhas. O termo traduzido fica amiguinhas, né? Mas ele vai dizer basicamente, as pessoas se procuram, e ele não existe na mentalidade desse mito gênero. Ele não existe, é um homem e uma mulher. Não. Você vai procurar a tua metade, você vai encontrar, né? Como se a gente, mais ou menos como aquilo que a gente chama hoje de alma gêmea, né? Enfim, né? Para quem acredita na ideia de alma gêmea, seria mais ou menos isso, né? É você encontrar uma pessoa que é perfeita com você, não porque ela tem as mesmas virtudes, mas porque vocês se completam. A tampa da panela, como alguns falam. Mas tá aí, tá procurando, né? E daí todo mundo começa a rir e fala, você só pode estar de brincadeira. Ele fala, não, tô falando muito sério. E veja, o comediógrafo falando sério, né? Então, de novo, a inversão performática, a inversão cínica do texto. E aí ele vai dizer assim, olha, na verdade, as pessoas se juntam porque assim elas se tornam mais virtuosas. E agora nós voltamos ao tema da cura que foi suscitado pelo médico, né? A cura existencial, ela passa agora a assumir um tom ainda mais sólido, ainda mais forte. Porque se era uma cura se a cura levava à exposição da falta ao excesso, aqui não é uma questão de falta e excesso, aqui são faltas e excessos mútuos. É o ter e o não ter mútuo. De modo que ele diz assim, porque Erixímaco ele dizia basicamente a técnica, porque ela tem o excesso das coisas, ela tem uma perfeição própria a ela. Ele estava sugerindo isso. E aquilo que vai ser movido, mexido pela técnica, então a doença que vai ser curada, aquilo é falta pura. E o Aristófanes fala que não, através desse mito. Ele vai dizer assim, na verdade, tudo está fissurado, tudo está adoentado e tem uma falta, assim como tudo tem algo a oferecer. Então, para que eu tenha um propósito de vida, um sentido existencial, que era o que o Erixímaco colocava, eu preciso achar a falta que eu vou suprir. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma falta que o outro vai suprir e vai dar sentido existencial para mim. Olha só, a Mili, por exemplo, é uma pessoa prática e eu sou uma pessoa de mentalidade teórica. A gente se completa.
Segundo essa linha de raciocínio seria isso. Tem coisas que eu não consigo fazer. Ela sabe fazer muito bem. Tem coisas que ela prefere não fazer. Ela saberia fazer, ela é maravilhosa, ela saberia fazer, com certeza. Mas ela prefere não fazer, não é do gosto dela. Então, essas eu faço. Né? A gente senta para trabalhar em coisas juntos. Ela faz a metade que eu não consigo e eu faço a metade que ela prefere não fazer. Né? Então, eu faço rascunhos, ela colore os rascunhos. Eu trabalho com as tintas, ela trabalha com as cores. Eu faço jogo de luz e sombra, ela faz a riqueza do volume. Então assim vai, a gente vai trabalhando juntos. Percebem? Há virtudes que eu não tenho, há virtudes que ela não quer desenvolver. Então a gente se junta e a gente se completa. Percebem? Agatão, eu vou fechar esse ciclo aqui com Agatão, depois eu falo de Sócrates e Alcibiades juntos, porque já está longo pra caramba esse vídeo, né? Agatão. O Agatão ele tem um elogio correcional, ele é mais simples nesse sentido. Aqui vocês têm a foto, né, perdão, a pintura, né, o trechinho da pintura, né, o zoom na pintura mais antiga do Feuerbach, né, então tá lá ele de pé, né. É um elogio correcional, ele para basicamente o jogo e fala, olha, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão avacalhando, vocês não estão fazendo elogio, vocês estão discutindo a natureza do amor, não é uma discussão, é elogio, nós não estamos debatendo. Ele fala, deixa eu mostrar para vocês como é que se faz então. Ele cutuca todo mundo e fala, vou mostrar então, já que vocês querem eu faço o que eu fiz lá fora, porque todo mundo sabe que eu vou ganhar mesmo, né? Basicamente era esse o recado que ele estava dando, e ele começa a falar sobre as forças contraditórias do amor. E ele é um texto que é belo no sentido formal, no sentido harmônico, mas ele é muito incoerente. Então ele fala, olha, é claro que o amor traz grande beleza, mas é claro que traz grandes agruras. É claro que o amor traz grandes maravilhas e alegria, mas faz sofrer. É claro que o amor pode ser maravilhoso quando realizado, mas também é trágico, e assim vai. E ele fica nessa coisa, né? E basicamente é isso, o amor é um universo de contrastes. E é divino, e é mesmo assim mesmo, e pronto, né? Então ele não resolve a equação do amor no elogio dele, mas ele faz um elogio formalmente bonito. Isso tem um impacto interessantíssimo, primeiro porque faz a retomada retórica dos discursos que estão sendo apresentados. Segundo, porque existe um ceticismo muito grande na fala dele. Ele vê de uma maneira muito desencantada o amor. E é uma resposta muito dura se você parar para pensar que Pausanias estava lhe dizendo eu te admiro, eu estava disfarçadamente dizendo eu te admiro, nosso amor é puro, eu aprendo tanto com você, você é mais velho, eu sou mais jovem, eu não aprendo tanto com você. Ou por que que, né? Enfim, e ele fala desse jeito, apaixonadamente. O Agatão vem e responde, o amor é contraditório mesmo, é difícil de entender, né? Não se compromete. Imaginem, né? Você faz uma declaração de amor poderosíssima para alguém e a pessoa ok, né? A pessoa se esquiva ou fala de uma maneira empobrecida, entristecida do amor, talvez diga assim, não consigo entender o amor mesmo, e é isso, né? Então tem esse choque. Além do que, se aquele que demonstrou menos consistência racional no seu discurso venceu lá fora, qual é o critério que os atenienses usam para atribuir a vitória? Estão percebendo agora? Ele está literalmente inserindo o contexto específico do mundo e da sociedade atenienses no texto. E agora que esse terreno foi todo preparado, a gente chega à parte final do texto, que é a parte de Sócrates. E é nessa parte que nós vamos observar a resolução de todos esses argumentos. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse aqui já está bastante longo. Tá? Eu ia deixar só Alcibiades, mas eu deixo Sócrates e Alcibiades, não tem problema. Eu quero que vocês vejam esses argumentos e façam as anotaçõezinhas. E aí a gente volta para falar do Sócrates, para falar como ele enxergava o amor e como ele resolve tudo que foi posto até agora. Dessa vez para valer, não como no início do Fedro. Ok? Valeu, pessoal. Me digam se a aula ficou legal, me digam como é que está funcionando a coisa. Não estou quebrando a aula de 15 em 15 minutos, imaginando que vocês possam pausar, sair e voltar para a aula. Tá? Eu vou deixar também aqui um roteiro de atividades. Façam, por favor, para vocês poderem aperfeiçoar o trabalho de vocês. E, por favor, vão se comunicando comigo, tá? Vão falando se tá legal, se não tá, porque eu não tenho como saber aqui, eu não tenho como conversar diretamente com vocês. E eu preciso desse retorno para eu poder alinhar minhas aulas futuras, beleza? É isso aí, vamos conversando, pessoal. Aquele abraço e até mais.